Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Tudo bem com vocês? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, é um grande prazer estar aqui mais uma vez nessa casa. Um grande prazer tê-los aqui nessa pregação de hoje, nesse culto de hoje. Confesso para os irmãos que eu já fiz algumas pregações na célula, né? Já preguei em algumas oportunidades no culto de oração de terça. No culto de domingo, essa é a segunda vez. E toda vez que a gente se dispõe a fazer a pregação na casa do Senhor, é uma mistura de emoções, né? Uma hora você está sentindo o Espírito Santo queimando, na outra hora ele está ali queimando, mas bate um nervosismo, dá uma dor de barriga. Aí a hora que o carro está chegando, eu falei, aí você já sobe, né? Aí o pessoal vem dar força, vem orar. Aí o Renan estava ali, falei que ia mencionar você, que você me deu uma palavra legal também. Falei para ele, nossa, Renanzão, tô nervoso, cara, hoje, né? O Espírito Santo já derramou em mim a palavra, mas eu tô com medo de deixar passar alguma coisa. Aí o Renan falou assim, olha, eu fui num culto hoje e o pregador disse assim, eu levei 4 folhas de almaço para não perder nada. E em um determinado momento da pregação, o Espírito Santo chegou no ouvido dele e disse assim, acabou? Então deixa eu falar agora. Aí o Espírito tomou conta também. O Renan nem tinha visto nada, né? E aí, olha como são as coisas, ele não tinha visto. Quantas folhas tem aqui, ó? Não tem 4, tem mais, ó, para não perder nada. Quem vê pensa, está pensando, hoje eu vou ficar 2 horas aqui, esse careca aí não vai parar de falar. Mas foi importante isso, porque até por uma questão de responsabilidade e a gente não deixar faltar nada, logicamente o Espírito vai tomar conta e a gente vai, ter uma pregação maravilhosa em nome de Jesus. E se por um acaso der um branco, eu tenho a folhinha aqui, mas o mais importante, eu tenho o próprio Espírito Santo que vai falar o que Ele quer que eu fale. Amém, meus queridos? Bom, amém. Tem alguém nervoso aí? Ou só eu? Vai orando aí, vai orando. Senhor, tira esse nervosismo desse careca, vai pensando aí. Amém. Depois dessa. Hoje, meus queridos, a gente vai falar sobre fé, né? E eu vou desenvolver esse tema aqui. A gente geralmente na igreja a gente não dá título para pregação, para os temas que a gente faz, mas o título que eu daria hoje assim seria o desenvolvimento da nossa fé. E a palavra base para o texto base, está em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Se vocês quiserem acompanhar nas suas Bíblias, a versão aqui que eu tenho é a NVI, é um versículo muito conhecido, que diz assim, Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Amém? Durante essa pregação, a gente vai dar umas pinceladas, com todo respeito, eu digo, em alguns outros versículos, mas esse vai ser o versículo base. E eu peço ao irmão que, se você crê nessa palavra, faça um sinal assim com a mão, aplauda o Senhor, glorifique Ele com suas glórias e aleluias. Amém? Obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa. Aleluias. Glórias a Deus. Eu não pedi para os irmãos levantarem, porque desde quando a gente chega, a gente levanta, abaixa, né? Então, mas Deus sabe que é uma palavra que nós estamos aqui respeitosamente, de coração aberto para ouvi-la.
eu queria falar da fé e eu queria falar desse versículo que o apóstolo Paulo nos ensina, né? O que é fé? A fé, a gente pode dar vários sinônimos para ela, vários entendimentos, mas na minha opinião, o que mais deixa a fé evidente do significado dela é o que Paulo escreveu. A certeza daquilo que esperamos é a prova das coisas que nós não vemos. E esses dias eu estava meditando na palavra, e a palavra não vinha, essa palavra dessa pregação de agora, e eu comecei a meditar, mas será que está faltando fé da minha parte para mim poder achar a palavra? Será que não é o suficiente? E aí você vai em busca, você jejua, você vai atrás, e a palavra não vinha. E aí eu comecei a meditar, será que está faltando fé da minha parte? Aí eu pensei, fé, opa, é isso, pai? Vai falar de fé? Aí você começa a pesquisar, e aí Deus vai revelando as palavras, você vai montando, né, o seu escopo de 430 folhas, e vem aqui, né, falar de Jesus, falar de Deus. Então, eu me questionei, né, fé, como é que está a minha fé? A minha fé pode ser medida? Existe tamanho de fé? Fé grande, fé pequena? Será que a minha fé que eu tenho hoje é a mesma fé de 4 anos atrás? Aí eu parei para pensar, não. A fé que eu tenho hoje é uma fé muito mais forte do que a fé que eu tinha 4 anos atrás. Então, creio que essa fé tenha sido evoluída. Mas como? Evoluiu como? Né? Comecei a pensar, o que eu fiz para que ela evoluísse? Né? Aí eu comecei a me perguntar, e eu faço essa pergunta para os irmãos, como é que está a fé de vocês? Né? Vocês estão sentindo que ela está intensa, não está? Precisa melhorar? Não, está bom do jeito que está? Né? Então hoje a gente vai falar disso, né? A gente vai falar sobre a fé, e eu fiquei pensando também, né? A gente vê muitas pessoas com fé, e a gente vê resultados positivos na vida dessas pessoas. Essas pessoas, falando da parte do ministério, tem um ministério de sucesso. Falando da parte pessoal, tem uma família abençoada, tem um casamento abençoado, tem um emprego abençoado, uma empresa abençoada. E ao mesmo tempo você vê pessoas que também têm fé, só que infelizmente essas pessoas não desenvolveram ainda todo o potencial que poderia desenvolver. Você vê essas pessoas travadas, paradas, parece que não vai. Ela tem fé também, mas não vai. Aí eu fiquei meditando na palavra do Senhor, pensando, por que isso acontece? Ora, as duas pessoas têm fé, mas por que uma consegue que as coisas sejam desenroladas, desamarradas e tudo flui, e as outras pessoas têm fé também, e isso não acontece? Claro, as pessoas que têm fé e têm êxito, não é um mar de rosas a vida delas, nós sabemos disso. Mas por que isso acontece? E aí eu comecei a pensar, a meditar na palavra, e eu entendi que a fé ela tem estágios. A fé ela tem estágios que muitas vezes a gente não se dá conta. E para provar que está na Bíblia também, essa questão do estágio, eu queria que o irmão colocasse para a gente aí, e os irmãos abrissem a Bíblia, em Mateus, capítulo 14, versículo 30, amém? Mateus, capítulo 14, versículo 30. E vai lá o apóstolo Pedro ser citado novamente aqui, né? A gente gosta muito de citar Pedro, Paulo, né? São os nossos preferidos, né? Das pregações. Diz assim a palavra do Senhor: mas quando reparou no vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Amém? Então, o que a gente nota nesse versículo? Pedro tinha fé? Tinha. Jesus falou que ele não tinha fé? Não. O que Jesus falou? Homem de pouca fé e pequena fé, né? Depende da tradução
da Bíblia pode estar outras coisas, mas vamos entender que é homem de pequena fé, igual está aqui, né? Então, em outras palavras, o que fez Pedro sair do barco e dar alguns passos em direção a Jesus? A fé, amém? E o que fez com que ele meio que afundasse antes que Jesus pegasse ele ali? Ele deu uma afundadinha, né? Jesus foi lá e o que fez? A fé também. Por quê? Enquanto algumas pessoas têm a fé que Pedro tinha naquele momento, essas pessoas elas costumam na vida dar apenas alguns passinhos e logo elas afundam. E aquelas outras pessoas que eu mencionei, que têm êxito nas coisas que fazem, no ministério, enfim, na vida, essas pessoas, elas não dão passinhos e afundam. Essas pessoas, elas correm sobre as águas de mãos dadas com Jesus. Então essa é a diferença, né? Esse versículo, ele mostra muito bem qual que é a diferença, né, da intensidade da fé. A fé, ela te faz sair do lugar, mas dependendo da intensidade dela, ela te faz afundar, te faz experimentar só uma pequena coisa que Deus tem preparado para a gente, enquanto outras pessoas conseguem correr sobre as águas de mãos dadas com Jesus, íntimas com Jesus. Amém? Então, eu queria falar sobre 3 estágios da fé. Eu queria que os irmãos, do fundo do meu coração, abrissem o seu coração para essa palavra, porque o que está sendo ministrado aqui não é pela minha capacidade, mas é através do Espírito Santo. Então isso é muito importante. Pode ser que essa palavra aqui, pode ser não, eu tenho certeza que se você sair daqui hoje, ministrado por essa palavra, mesmo que você, nas próximas semanas e até meses, você não deixe essa palavra florescer no seu coração, vai chegar um momento que você vai lembrar desses 3 estágios, e você vai entender exatamente o que Deus quis falar com você essa noite, amém? Então vamos lá, primeiro estágio da nossa fé, né? Eu coloquei um nome aqui por minha conta própria. Alguém já ouviu falar em efeito manada? Quem já ouviu falar? Levanta a mão, só para mim entender. Efeito manada. Efeito manada não está na Bíblia, tá? Mas tem um exemplo na Bíblia disso. E o que é o efeito manada, segundo o dicionário e segundo a psicologia? É um conceito da psicologia e se refere à tendência de seguir o comportamento de um grupo. Ou seja, você está indo no embalo dos outros. Em outras palavras, você é uma Maria vai com as outras, né? Você está indo junto. Ah, o que está acontecendo ali? Mas você está lá, você vai, né? Quantas vezes eu quando menino novo, moleque, eu me deparei com algumas situações na escola, até mesmo de briga de coleguinhas assim, que a briga estava entre 2 meninos. Só que como um era menos odiado, o pessoal ajudava mais. Então aquela briga, as pessoas que eram amigas dele entravam junto para bater no menino. Olha que coisa feia. E o que chama isso? Por que aquelas crianças entravam, os meninos entravam lá para ajudar? Porque eles eram contagiados por esse efeito. É coisa de psicólogo isso. É coisa que entra na nossa mente. Então existe esse efeito manada. E aonde a gente vê isso na Bíblia? A gente vê lá em Êxodo. Lembra lá em Êxodo, quando a gente tinha ali o Moisés liderando aquele povo, o povo que estava no Egito, o povo de Israel que era escravo do povo do Egito, e ali a gente vê esse efeito manada. E o que significa isso? Quando o povo de Israel que estava escravo no Egito, eles tiveram uma opção de seguir a Moisés rumo à terra prometida. Então o que aconteceu naquele momento? Eu fico imaginando aquele povo, segundo os dados da Bíblia, né, o que passa, o que eu pesquisei também, dentro da Bíblia, até com pesquisadores, com teólogos, com arqueólogos, eu fui atrás para pesquisar, para ver quantas pessoas tinham ali. Então não tem um número exato, né? Então a média fica entre 1,5 milhão a 2 milhões de pessoas, que eram aquele povo que estava ali, povo escravo. E parece pouco, né? De 1,5 milhão a 2 milhões. Poxa, tem 500 mil de diferença, né? Mas foi o número que a gente conseguiu chegar. Então imagina ali,
aquele povo escravo, milhões de pessoas. E de repente eles estavam ali e começaram a ver o povo, amigos, tá todo mundo indo lá, tem um tal de Moisés lá, e vamos lá. E aquela galera que estava ali começou a seguir Moisés. E por que eles seguiram? Imagina o escravo ali. O pensamento dele lá, né? Eu sou um escravo, eu não tenho perspectiva, eu não tenho planos que eu gostaria de colocar aqui, eu não vou conseguir. O pessoal está indo para lá deve ser melhor, bora. Pegou e foi. Então todo aquele povo foi seguindo Moisés. Então essa movimentação desse povo, a gente já identifica aqui como esse efeito manada, né? Um efeito onde um vê a ação do outro e vai, né? Consequentemente um copiando o outro, até que todos seguissem Moisés. E aquelas pessoas, elas tiveram fé também, assim como Pedro teve. Mas qual foi a intensidade da fé delas? É a fé do estágio 1 que eu quero trazer para vocês aqui hoje. A fé do estágio 1 é aquela fé que até faz você dar um passo para frente, até faz você tomar uma decisão na sua vida, igual o povo fez. Vamos seguir Moisés, vamos seguir fulano, ciclano, está todo mundo, vamos também. Essa é uma fé do estágio 1, que a única coisa de bom que tem nela é o fato de você se movimentar, né? Você se movimenta, você dá um passo, você sai de uma zona de conforto, entre aspas, porque conforto o povo que estava ali, né, na escravidão não tinha. Você sai de uma zona, teoricamente, de conforto para ir para um outro lugar que você não conhece. Então essa é a única coisa boa que tem nessa fé no estágio 1. E a gente nota que muitas pessoas vêm na casa do Pai, às vezes influenciadas por esse efeito, por esse estágio. Às vezes a pessoa vem porque o cônjuge está firme e a pessoa está vindo por causa do cônjuge, por causa da esposa, por causa do marido. Às vezes a pessoa vem na casa do Pai influenciada, né, pelo fato, não, hoje eu vou porque eu tenho uma apresentação importante para ir. Ou hoje eu vou porque é um testemunho do meu amigo lá. Hoje eu vou porque quem vai tocar lá é ciclano. Hoje eu vou porque quem vai pregar é o pastor Júnior. Ou hoje eu não vou porque é o Renan que vai pregar, um exemplo. Ou o Jean Marisa que vai pregar, não vou, sabe? Esse é o efeito. É o efeito que te causa nesse estágio 1, e ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso. E quem que está vindo junto nesse estágio 1 que não tem um controle ainda? São os nossos sobrinhos, os nossos filhos, para quem tem filhos. Aquela meninada, aqueles pequeninos abençoados que subiram lá hoje, eles estão na igreja influenciados. Eles vêm, lógico, porque não tem como falar não, eles são crianças, eles têm que vir. Mas à medida que eles forem crescendo, volta outra, eles vão, entre aspas, serem influenciados pelos pais, pelos tios, pelos avós, pelos amigos mais próximos. Então, a importância da gente entender esses estágios é que vai chegar uma hora que a gente vai chegar. Eu, por exemplo, vou ter que chegar para minha sobrinha, a Rafaela, que frequenta aqui a igreja, e vou falar para ela, falei, olha, você já está numa idade que você tem que sair desse estágio 1 da fé, porque você está indo porque o titio está te levando, você está indo porque eu estou te influenciando numa coisa positiva que é Jesus, mas você chegou num momento que você vai ter que decidir por você mesma, você vai ter que sentir Jesus, né, assim como eu, para você ir para a igreja com a sua vontade, e porque você ama Jesus, e não porque eu estou te levando, porque é gostoso ficar lá na salinha, porque é gostoso a cantina, ou volta e meia porque é gostoso quando sai da igreja, vai comer um burgão lá no The Best lá. Fiz propaganda, The Best, depois você não está gravando mais, né? Poxa, então não vai. Né? Então é importante a gente saber isso para a gente poder passar para os nossos filhos, sobrinhos e todos aqueles que também a gente identificar que está nesse primeiro estágio. E volta e meia a gente volta para o primeiro estágio, vai para o segundo. Vamos seguindo aí nossa meditação que vocês vão entender mais. Amém? Então, esse estágio, que é o primeiro que eu estou comentando com vocês aqui,
ele tem alguns detalhes em particular que eu gostaria de passar para vocês. Então, assim, a pessoa que está no estágio 1, ela só vai no culto porque ela acredita no que o outro está pensando. Ela só crê em Deus pela fé do outro. Ela só dá um passo para frente porque ela vê outra pessoa andando. Como eu já disse, no termo aí popular, uma Maria vai com as outras. Então, o que tem de ruim nesse estágio? Eu vou citar duas coisas para exemplificar. A primeira coisa, eu queria citar aqui o futebol como exemplo. Sabe a época de Copa do Mundo? Copa do Mundo, você está lá e de repente você vê aquele amigo ou amiga, um familiar que aparece do nada lá, nunca falou de futebol, nunca gostou, mas foi lá porque tá todo mundo, eu vou também. Não sabe quem que é o jogador, não sabe quem que é nada, mas está rolando um churrasquinho ali, está rolando um bate-papo gostoso, descontração, mas a pessoa está lá. Ela foi porque ela viu uma movimentação e foi na ideia dos outros. Um outro exemplo, política. Pensa numa pessoa que você conhece que não gosta de política, não sabe. Se perguntar para ela, quem que disputou as eleições aí? Ela vai falar, não sei quem disputou. Foi o Collor? Foi Tamar Franco? A pessoa não sabe. Ela mal sabe a treta que sai desse país por causa de política, né? Bolsonaro versus Lula, esquerda versus direita. Enfim, a pessoa não sabe. Aí o que acontece? Chega o dia da votação, né? Para presidente, governador, deputado estadual, federal, e a pessoa começa, vou ter que votar, e agora, né? Aí o que ela faz? Ela pega alguém de confiança e fala, em quem que você vai votar? Passa para mim uma colinha aí. Aí você põe lá tudo prontinho, ela pega e... Irmãos, eu estou falando isso daquelas pessoas que fazem uma cola inteira. Não estou falando para você que pegou uma colinha só de um deputado estadual que você não sabia quem era. Eu fiz isso. Eu não sabia quem ia votar para estadual ou federal, nem lembro. Eu peguei uma colinha, perguntei, é bom? É bom, então vou votar nele. Mas eu estou falando daquela que cola inteira, não está nem aí. Efeito manada, primeiro estágio, foi na ideia do outro. Outro exemplo que acontece muito nas igrejas, casamento. Está lá uma jovem e está deixando de ser jovem e de repente ela vê ao redor dela todo mundo casando. Assim eu digo para os homens também, mas é mais comum com as mulheres. E ela começa a pensar, eu não vou ficar pra titia não. Está todo mundo casando, eu vou casar também. E pode acontecer com o varão também, né? Um caso em 1 milhão aí, ele deve pensar, eu não vou ficar também, o pastor está querendo que eu faça uns negócios aí, preciso constituir uma família para ter respeito, credibilidade e tal, né? Pode acontecer. Mas o que acontece? Em todos esses casos, as pessoas estão indo para frente com a mentalidade das outras, através da ideia das outras, através da fé das outras pessoas. Isso é muito complicado, né? Ou seja, você só faz porque estão fazendo. Você acaba não passando por alguns processos que a fé te exige. E isso é muito complicado. Então, voltando ali para a terra prometida, o povo caminhando, Moisés com a fé dele, o povo com a fé de Moisés, seguindo ele. O problema de estar no estágio 1, sabe qual é? Vocês lembram no caminho que Moisés estava com o povo ali no deserto, naquele caminho, quem que foi que reclamou ali? Alguém reclamou, né? Não foi Moisés que reclamou. Quem reclamou foi o povo. Foi o povo que murmurou. E por que isso aconteceu? Porque eles não foram com a fé que era deles. Eles foram com uma fé terceirizada que era de Moisés. Então a primeira coisa, a primeira falta de comida ali momentânea até Deus providenciar, a primeira dificuldade que eles tiveram, o que eles fizeram? Murmuraram, começaram a reclamar, né? Chegaram até a confrontar a Moisés, né? Vamos ilustrar essa passagem aqui rapidinho. Vamos lá, ó. Êxodo, capítulo 16, versículo 2 e 3. Êxodo 16, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão,
disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Olha isso, irmãos, que forte. Olha o perigo que é você ficar num estágio chamado estágio 1, efeito manada, no qual você caminha pelo seu próximo. Você só consegue agir porque você vê alguém agir e faz igual. Olha o perigo. Eles desejaram ter morrido do que estar ali com Moisés, porque a intensidade da fé que Moisés tinha não era a mesma daquele povo. Por isso que o povo também, um dos motivos, ficou perambulando ali por muitos e muitos anos, né? Ou seja, o povo, ele desejava passar, né, por esse estágio sem entender o que era a fé de Moisés, né? Então eles andavam para frente, mas não adianta a gente andar fisicamente para frente e a nossa mente, o nosso coração ficar olhando para trás, né? Não adianta, você está andando para frente, mas você está assim, ó, olhando para trás, mas tá, a perna, o corpo está indo para frente, mas a sua cabeça está olhando para trás. Isso é um problema, né? Então, existem muitas pessoas que acabam edificando o nome de Deus, glorificando o nome de Deus. Essas pessoas, elas frequentam os cultos, essas pessoas, elas dizem que têm fé, elas dizem que Deus é maravilhoso na vida delas, mas muitas vezes as pessoas, elas não se dão conta de que a vida que ela está tendo não é um mar de rosas, porque ela não entende o tipo de fé que ela tem no momento. Você para pensar, a pessoa, ela até frequenta, ela até fala, só que você não vê um testemunho de bênçãos na vida dela, você não vê a vida dela desenvolvendo no ministério, você vê a pessoa travando, só que ela crê, às vezes ela nem se dá conta de que a fé dela é tão limitada nesse estágio 1, que ela está indo com a ideia das outras pessoas, que ela está indo com a fé das outras pessoas, e ela não consegue se desenvolver em área nenhuma na vida dela aqui na terra. Isso é um grande problema. E tem algo pior. Se a pessoa ela está acostumada a caminhar de acordo com o que vê das outras pessoas, no caso aqui, o povo que caminhou com Moisés, o bom é que eles estavam caminhando para um lugar que tinha Deus. Mas se a pessoa ela é acostumada a caminhar por causa das outras pessoas, pelo que elas fazem, imagina o dia que ela encontrar um grupo de pessoas com más intenções para fazer alguma besteira, e ela olha aquilo lá e opa, estão fazendo, eu vou fazer também. Está sonegando, eu vou sonegar também. Está dando um jeitinho, eu vou dar um jeitinho também, porque se fulano fez é bom. Mas ele só pegou uma caneta. O que é uma caneta? Mas ele só pegou... mas você não devolveu o troco errado? Não devolvi, mas fulano, ciclano, eu conversei com eles, também fazem isso. Aí você começa pela cabeça dos outros, você começa pela fé dos outros, e você acaba meio que estagnando qualquer chance que você tinha de deixar a sua fé num nível mais elevado. Amém? Glórias a Deus. Amém. Eu falo ali, né? Quando a gente está retomando o raciocínio aqui, aí você dá essa travadinha aqui assim, né? Aí eu lá na mesa, dependendo de quem está pregando aqui, dá um desespero ali, né? Será que a pessoa se perdeu? Aí eu lembrei do Giazão aqui, dando glória a Deus, dando uma força, sabe? Aí você começa a escutar, você começa a mexer, glória a Deus, aleluia! Tipo, os irmãos querendo, né? Vamos, Senhor, capacita para desenvolver e tal. Dá um desespero ali na mesa. Teve um dia que o pastor Júnior deu uma travada aqui, eu falei, estava saindo de lá já, porque ele travou uns 30 segundos. Viu, pastor? O senhor está escutando esse áudio aí, eu lembro desse dia. O senhor travou uns 30 segundos aqui, eu até pensei que ele estava passando mal.
Eu estava saindo já dali, aconteceu alguma coisa. Aí, a hora que eu estava descendo, irmãos, me desculpem, o versículo correto é o tal. Falei, oh, aleluia, eu voltei para lá. Mas é legal sentir essa energia aí. Obrigado, irmão Jean. Deus abençoe. Então, meus irmãos, esse estágio 1, Deus, através dessa pessoa aqui que vos fala, Ele vem dizer ao seu coração uma coisa muito importante nesse estágio 1. Ele fala assim: saia do seu lugar. Sim, saia. Não deixe de sair. Caminhe, mas caminhe pela sua fé, não pela fé das outras pessoas. E jamais no seu caminhar você olhe para trás, porque Jesus, Ele está na nossa frente sempre. Amém? Esse foi o estágio 1 da fé. E eu quero ir para o estágio 2, que é o ver para crer. Quando a gente fala que tem que ver para crer, vocês lembram de qual personagem da Bíblia? Tem até um... Quem? Tomé, né? Eu sou que nem Tomé. Tem que ver para crer. E existe isso. Vamos contextualizar com a palavra do Senhor. João capítulo 20, versículo 26 ao 29, NVI. O irmão colocou na tela, obrigado, irmão. Diz assim a palavra do Senhor. João 20, do 26 ao 29. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, vou repetir, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque-a do meu lado. Para de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Vou repetir. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém? Irmãos, muitas pessoas seguem Jesus no ver para crer. Se a gente parar e ir lá na época de Jesus, no tempo da Galiléia, que ele operava os milagres ali, muitas, mas muitas pessoas seguiram a Jesus porque viram com os próprios olhos os milagres que ele fazia naquele povo. Ele fazia o cego a voltar a enxergar, nós sabemos disso. Ele fazia o paralítico a voltar a andar. Ele ressuscitava as pessoas. Então as pessoas viam aquilo e o que elas faziam? Vamos seguir, é sobrenatural. Esse Jesus que nós estamos vendo, ele tem poder, ele é de fato o Filho de Deus. Então eles seguiam. Mas muitas pessoas também, naquela época, não seguiam a Jesus pelo fato dos milagres. Seguiam a Jesus pelo fato de entenderem que a palavra do Pai era transformadora. Então veja bem, aqui nós temos um segundo estágio, que as pessoas, é o ver para crer, é igual Tomé, né? Fico imaginando a cena, Jesus entra lá no meio dos discípulos, a porta estava trancada, amém? Como que Jesus entrou com a porta trancada? De maneira sobrenatural. Ele já estava no sobrenatural, porque ele já tinha ressuscitado. E ele aparece no meio dos discípulos, no meio. Ele não aparece lá no fundão, ele não aparece sentado numa cadeira, ele aparece do nada, no meio. É como se Jesus aparecesse aqui nesse momento, em carne e osso. Ele aparecesse aqui, ó. Então, mesmo assim, se Jesus aparecesse agora aqui, alguém ia, não sei não, hein? Aí Jesus já sabia, não sei não. Posso tocar para ver? Tem sempre alguém assim, né? O ver para crer. Eu sou igual Tomé, né? Qual que é o problema desse estágio? O problema, se você crê em Jesus só observando os milagres que ele faz, o que pode acontecer? O dia que ele não fizer,
ou de repente demorar um pouquinho para fazer, que o tempo dele é o que manda, o que acontece? Você esfria. Por que você esfria? Porque você está acostumado. Eu oro, eu recebo. Eu creio, eu recebo. E o dia que você não receber, porque não era para a sua vontade, mas para a do Pai, você esfria. E isso vai te afastando da obra. Isso vai deixando você frio. Aquele amor, aquela chama do primeiro amor que você tinha quando encontrou Jesus pela primeira vez, aquilo vai se acabando, porque você virou uma pessoa que só crê se recebe. Isso não está errado. O errado é só permanecer nesse estágio. Obrigado, meu. Tem uma garrafinha aqui, mas Deus abençoe. Em 2017, irmãos, eu abri uma loja de material industrial. E nesse ano foi bom, 2018 foi bom, aí veio 19, 20, veio a pandemia. E teve 2 meses lá que eu tive um problema de caixa, não teve faturamento, as contas chegaram. Eu olhei para as contas e ficou aquela guerra, né? A gente se encarando ali. Aí eu falei, Pai, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou honesto, eu sou trabalhador. Por que isso está acontecendo? Eu não roubo, eu não sonego, não faço nada errado. Você não está olhando para mim? O que está acontecendo, Senhor? Você não olha mais para mim? Por quê? Aí você chega até fazer igual Asaf fez, né? Ele começa a se comparar aos outros, começa a se comparar aos ímpios. Aí você cai nessa tentação. E por que você acaba caindo nessa tentação? Porque você está acostumado a ter primeiro para crer depois. Esse é um estágio que você tem bênçãos, mas é um estágio perigoso, que te deixa dependente de bênçãos e não dependente do sangue de Jesus. Amém? Por fim, nós temos o terceiro estágio, meus queridos irmãos. Esse estágio aqui chama assim, atingindo o sobrenatural de Deus. Agora a coisa vai ficar chique. Romanos capítulo 4, versículos 18 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: Abraão, contra toda a esperança e em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus. Amém? Olha essa parte do versículo que forte, irmãos. Vamos meditar aqui, Contra toda esperança, em esperança creu. Não é forte e maravilhoso isso? Contra toda esperança, em esperança creu. Então a gente nota mesmo aqui nesse versículo que Abraão já era velho, não tinha forças, né? Já estava sem vitalidade, assim como Sara também estava. Mas o que ele fez? Ele não duvidou em nenhum momento. Ele foi fortalecido pela fé dele e de quebra ainda deu glórias a Deus. Por isso que o Abraão é considerado o pai da fé, pela crença que ele tinha em Jesus, em Deus. Esse estágio 3 da fé, meu irmão, é aquele estágio onde você começa a alcançar o sobrenatural de Deus. E o que isso quer dizer? É aquele estágio que você chega, que você não precisa mais de enxergar a opinião dos outros, de ver o que os outros estão fazendo para você poder caminhar. Não, você não precisa mais. Você já caminha com as suas próprias pernas, ministrado pelo Espírito Santo. Você também não precisa mais que Deus fique te abençoando para você crer que Ele é poderoso e a vontade dEle é perfeita. Você não precisa mais. E a hora que você não precisa mais, as coisas começam a se desenrolar.
E por que isso acontece? Imagina que você tem um filho e ele quer um carro, ele quer dirigir esse carro tudo que é jeito. Só que ele tem 15 anos. E você geralmente, no Brasil, você tira a carta com 18. E você até tem condições de tirar a carta. Perdão, Gui, você me fez uma cara aqui. E os pais têm até condições de dar o carro para o filho. Só que por que os pais não dão um carro para um menino de 15 anos? Muito novo, não tem responsabilidade, não tem experiência. Assim é Deus. Por que as bênçãos às vezes não saem, meus amados? Muitos estão no estágio 1. Deus olha para a gente e fala: filho, você está pedindo isso para mim? Mas como é que eu posso confiar em você se você está indo na opinião dos outros? Se tudo que você faz é porque os outros estão fazendo. Filho, como que eu posso dar essa bênção para você, que se você só crê em mim quando eu te dou as coisas? É isso, meus irmãos. Esses são os estágios. Por que as coisas não desenrolam? Não desenrolam por causa disso, desses estágios. É uma troca com Deus. Da mesma forma que a gente confia em Deus, o que Ele mais quer é poder confiar na gente também. E a gente só passa essa confiança quando a gente passa pelos processos da vida, quando a gente passa pelos estágios da vida. Quando a gente está nesse terceiro estágio, a crença em Deus é tão grande que você se torna uma pessoa praticamente inabalável, porque o sobrenatural caminha do seu lado, e o sobrenatural é Jesus. Aquele que você crê, aquele que você crê no pouco, você dá glórias a Deus. No muito, você dá glórias a Deus. Com saúde, você dá glórias a Deus. Adoentado, acamado, você não deixa de dar glórias a Deus. Deus está contigo. É o momento sobrenatural que você se encontra no estágio 3, que as coisas vão desenrolando. E agora você sabe por que as coisas desenrolam. Porque Deus confia em você. Então qual que é a grande meta dessa noite? É fazer com que Deus confie na gente, ou fazer com que Deus continue confiando na gente. Porque aqui eu não sei que estágio você está. Se você está no 1, indo com os outros, no embalo, indo porque falaram que é legal. Se você está indo porque está recebendo bênçãos, está legal para você, então, estou indo lá. Ou se você já atingiu esse estágio sobrenatural, que não importa o que aconteça com você, não importa a perda que você tenha, você está inabalável, a sua confiança está em Deus, e nada vai abalar isso, nada. Então, meus queridos, se Deus revelou algo para você, seja no seu ministério, e você está nesse estágio 3, seja no seu trabalho, seja em qualquer área que for da sua vida, o que você tem que fazer? Seguir em frente e não olhar para trás. Em outras palavras, no seu emprego, no seu trabalho, na sua empresa, eu preciso fazer um investimento, preciso fazer uma compra. Não precisa pôr a mão no bolso, meu querido. Se é a revelação de Deus, você está nesse estágio que vai dar certo. Ele dá um jeito de fazer dar certo. Não se preocupa com isso. Esse estágio aqui é aquele estágio que você vai. Se Deus falar para você nesse estágio 3, se você estivesse no lugar de Pedro, nesse estágio 3, você saia correndo com Jesus, em cima da água, dando glórias a Deus. Esse é o estágio que a gente tem que estar. Esse é o estágio que faz a diferença nas nossas vidas. Amém? Mas aí eu pergunto, eu estou orando, crendo, estou no estágio 3, legal, mas e quando as coisas não acontecem? Você está no estágio 3, mas você falou aqui nessa palavra, eu ouvi lá na igreja que o estágio 3 é o estágio das bênçãos, é o estágio onde Deus confia na gente, legal, mas e quando não acontece? O que acontece? Por que acontece isso? Eu vou falar para vocês aqui, é muito edificante isso. Tiago capítulo 4, versículo 3, irmão, por favor. Todo mundo conhece essa, hein? Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar com seus prazeres. Em outras palavras, quando aquilo que você
está tentando ir atrás, está tentando conquistar, não dá certo, em outras palavras, é porque não é da sua vontade. Posso dar um exemplo aqui para os irmãos? A questão de 2 semanas atrás, eu perdi a minha tia de câncer. O câncer se espalhou pelas demais partes do corpo e ela entrou no paliativo e Deus a recolheu. Quando ela entrou numa situação difícil dessa, a gente já vinha orando por ela, a gente começou a intensificar mais as orações. E orávamos e crendo na recuperação dela. Só que ela chegou num estágio tão difícil, começou a ter dor, colocava morfina lá e não adiantava, que a gente teve que mudar a estratégia da oração. A gente mudou a estratégia, por quê que a gente mudou? Eu digo eu. Porque quando pedem e não recebem, pedem por motivos errados. Por isso que não acontece. Não era vontade de Deus curar ela naquele momento. E quando você entende isso, você pode até chorar pela perda, você pode sentir o seu chão totalmente destruído, você pode sentir a sua vida devastada. Mas quando você está nesse estágio 3, vem um entendimento sobrenatural que acaba aquecendo o seu coração de uma certa forma, que antes dela falecer, eu estava realmente abalado, porque somos seres humanos. Mas no dia do enterro, eu não estava. Eu não estava porque, mediante aos pedidos que eu fazia ao Senhor Jesus, eu pedi também: Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E Ele levou a minha tia, ela descansou, mas eu não deixei de pedir uma coisa: agora, Senhor, dá um alento para o coração dos meus familiares, para o meu coração. Eu vou te falar uma coisa, meu querido, minha querida irmã. Deus está dando um aconchego tão grande para minha família, para o meu coração, que eu tenho totais condições hoje de subir aqui e dar esse testemunho também junto com essa palavra. Então, às vezes, não é da vontade do Pai. Não importa o que você faça, não é da vontade do Pai. Então, nós temos que respeitar. Tem um versículo em Tessalonicenses que diz: em tudo dai graças. Eu me apeguei muito nessa palavra também. E tudo é tudo. Não é em algumas coisas dai graças. Nisso aqui dá graça, mas naquilo não. Não. A palavra diz: em tudo dai graças. E hoje eu dou graças por Ele ter levado a minha tia, porque era da vontade dEle. Você não dá graças a Deus porque Ele cumpriu a sua vontade. Tenho saudades dela? Tenho. Dói, mas Deus está no aconchego aqui. Mas o grande segredo é a gente dar graças por Deus estar cumprindo a vontade dEle. Não estou falando que isso é fácil, é difícil. Nossa, como é difícil. É difícil. E por isso que a gente tem que se apegar à palavra do Senhor Jesus, para que a gente consiga identificar cada estágio que a gente está. Se um dia você esteve nesse estágio do sobrenatural e hoje você se sente afastado, volte a lutar, volte a orar mais, volte a seguir a palavra de Deus, medite, faça devocional, ouça louvor. Para de assistir aquele seriado lá e bota como chama lá a série? The Chosen. Quem assiste aí? Boa, quem não assiste, fica a dica. Põe um The Chosen lá para você assistir. É bom, edifica. Põe louvor. Vai atrás, busca. Não deixa voltar para o segundo estágio, para o primeiro. Amém? Meus amados, nós temos uma ferramenta muito importante que faz a gente passar por esses estágios e faz a gente se permanecer no estágio 3, que é o estágio alcançando o sobrenatural de Deus. Quem sabe que ferramenta é essa? Quem acha que é a oração, hein? Exatamente, a oração. Vamos contextualizar uma palavra aqui, já nos finalmente da palavra. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo,
pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seu pedido a Deus. E como você faz isso? O manual está ali, ó. Oração, súplica e ação de graça. Essas três coisas: oração, intimidade com o Senhor, conversa todos os dias, contar para Deus o que acontece na sua vida, pedir para Deus desde que a sua ida até o outro lado da esquina seja abençoada, até a sua ida até a Irlanda, como está o nosso querido pastor lá, seja abençoado. Colocar Deus em tudo. Oração, conversa íntima. 2, súplicas. O que é suplicar a Deus? É se humilhar perante Ele. A palavra que diz: os humilhados serão exaltados. Muitas pessoas acham que os humilhados, tipo, fulano me humilhou, vou ser exaltado. Não, o que é se humilhar? É se humilhar perante a Deus. É reconhecer que você está na total dependência dEle, que sem Ele você não é nada, que sem Ele você não vive. Então suplicar a Deus, reconhecendo que você não é nada, que você é pecador, que você precisa se humilhar, suplicar a Ele a atenção do Pai. 3, ação de graça, testemunhar as bênçãos que você recebe, agradecer por cada livramento, agradecer pelas coisas que você acha que está acontecendo, que naquele momento está ruim, mas muitas vezes é livramento, a gente nem se dá conta. Quantos livramentos a gente já passou, quantos livramentos nós já tivemos que a gente não soube. Quando a gente reclama de alguma coisa, Deus está falando: meu filho, eu já te dei uns 400 livramentos, reclamando. É muito livramento, irmãos, é muito. Se a gente parar para pensar, se a gente abrir nossas janelas, nossos memoriais das vitórias que nós já tivemos, o nosso problema fica pequenininho. O pastor David Leonardo fala: a gente está acostumado a pegar os nossos problemas e ficar assim com eles. A gente coloca bem assim nossos problemas. À medida que a gente vai afastando nossos problemas, olhando os memoriais das vitórias que Deus já deu para a gente, o problema vai se afastando. Aí você fala: por que esse problema? Eu tenho saúde, eu tenho uma família, eu tenho filhos, eu tenho uma sobrinha maravilhosa, congrego num lugar maravilhoso, com os irmãos maravilhosos, com uma liderança maravilhosa. E mais, além de congregar, depois eu ainda saio para comer alguma coisa. Tem aquela resenha gostosa, tem a célula. O que é esse probleminha, meus irmãos? Se você cumprir o que está em Filipenses capítulo 4, versículo 6, oração, súplicas e ação de graças, sabe o que vai acontecer? Irmão, põe no 7 aí, por favor. Põe no 7 aí pra gente. Aí. O que vai acontecer com você? O que Deus vai fazer? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Amém? Siga essas três coisas. Não deixe de orar, não deixe de suplicar, não deixe de agradecer a Deus. Essas três coisas vão te fazer você ficar no estágio 3 da fé. E a hora que você entender isso, começar a cumprir isso, aquilo que está no seu coração hoje, deixando você muitas vezes sem dormir à noite, aquilo que está no seu coração, que você está aqui na sua frente, ó, você não está conseguindo afastar, você está só vendo esse problema. Se você conseguir entender essa palavra de hoje e colocar ela no seu dia a dia, eu garanto para você, em nome do Senhor Jesus, porque é Jesus que está revelando essa palavra para nós através do Espírito Santo, eu garanto para você que as coisas sobrenaturais vão começar a sobrevoar e tocar você, a sua família, o seu filho, o seu emprego, a sua empresa. Aquele exame que aos seus olhos você viu não vai dar, vai ter vitória nisso também, meu irmão. Portanto, meus queridos, eu peço nesse momento que vocês fechem seus olhos, abaixem suas cabeças. E antes de começar a oração, eu quero dizer só mais algumas palavras para os irmãos. Meus queridos irmãos, esse processo de evolução de fé, você não vai estar isento de provação,
você não vai estar isento de tentação e você não vai estar isento de uma passagem pelo deserto. Mas é melhor, meu querido, você sofrer na provação, aprendendo com os ensinamentos de Deus, do que você sofrer na tentação e desaprender nas mãos do diabo. E o deserto que você passar, põe uma coisa na sua cabeça em nome do Senhor Jesus: deserto é lugar de passagem, não é lugar de morada. Se você está passando por esse deserto hoje, não se desespere. Absorva essa experiência, mesmo que ela esteja doendo. Absorva ela, que isso vai te dar maturidade, para que você possa atingir o seu melhor nível de fé e que Deus possa operar grandemente na sua vida. O Evangelho de Jesus não diz que nós teremos uma vida sem tentações, sem guerras, sem contendas, mas ele diz que Jesus estará contigo em todos os momentos. Por fim, se nós deixarmos que Jesus seja o nosso companheiro, ele até pode não nos livrar das batalhas, mas ele estará conosco nas batalhas. Então, nesse momento, eu queria, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, agradecer por essas palavras, Pai. Agradecer por sentir a sua presença nessa casa. Eu quero te agradecer, Pai, por todos esses irmãos, que na medida que eu fui passando a palavra que o Senhor queria que eu passasse, eu fui recebendo sobrenatural. Eu fui recebendo de forma sobrenatural uma devolução num olhar, num glória a Deus. Eu queria te agradecer por esse sentimento, Pai. Agradecer por estar sentindo essa energia espiritual da sua casa, dos seus filhos, Pai. Agradecer pela vida de cada um e pedir ao Senhor que nos ajude em todos esses estágios, Pai. Se tem irmão, se tem filho seu, Pai amado, que está no estágio 1 e precisa ter opinião própria, e precisa ter a fé própria, haja sobrenaturalmente agora, em nome do Senhor Jesus. Se tem filho seu, Pai, que está recebendo bênçãos, mas só crê porque está recebendo bênçãos, eu peço ao Senhor que haja de forma sobrenatural e que ele passe desse estágio agora, em nome do Senhor Jesus. E peço também, Pai, por aqueles filhos que estão no nível 3, que estão tendo contatos sobrenaturais com o Senhor, coisas que só o Senhor pode explicar. Continua fortalecendo eles, Pai. Continua fortalecendo, esteja de mão dadas com eles, para que através da vida deles, eles possam também multiplicar a sua palavra e alcançar todos aqueles que estão em estágios menores e aqueles que não estão em nenhum estágio, que ainda não conhece a sua palavra, Pai. Por isso, Senhor, eu quero honrar o seu nome, te agradecer do fundo do meu coração por ter revelado, por ter me dado coragem, por ter me dado ousadia de subir aqui hoje no seu altar. E eu entrego ao Senhor, Pai. O Senhor entregou essa palavra para mim, a sua palavra está entregue, o meu coração está aliviado e eu creio que deu tudo certo, né, meu Pai querido? Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Eu queria que os irmãos glorificassem o nome do Senhor Jesus com suas palmas, com suas glórias e aleluias, porque Ele é o único merecedor de toda a honra e de toda a glória para sempre. Amém? Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos.